O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós vemos aqui então duas coisas necessárias para a salvação: praticar a vontade do Pai, mas também a fé. A fé é condição essencial à salvação. É através da fé que opera a caridade, ou seja, é através da fé que nós realizamos a vontade do Pai. Então não basta ter bom coração, fazer boas obras, é necessário também a fé. Muitas vezes a gente diz: aquela pessoa não vai à igreja, mas ela faz muitas coisas boas. Ok, parabéns, é uma virtude, deve ser louvada, deve ser reconhecida, deve ser premiada a virtude da pessoa. No entanto, daí dizer que ela já tem a salvação, não. É necessário a fé. Fé é condição essencial para a salvação. Se fé sem obras é morta, também as obras sem a fé não geram salvação. Dizer Senhor, Senhor deve nos comprometer a seguir Jesus e a viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, a fé, quando o texto diz dizer Senhor, Senhor, está se referindo à fé. Ter fé, por sua vez, deve nos comprometer a seguir Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos, especialmente quando se trata da vida de caridade, da prática das boas obras. Então, Jesus deseja conduzir os discípulos a uma fé autêntica, baseada no cumprimento da vontade do Pai e na prática do bem. Então, a fé autêntica requer essas duas coisas: o cumprimento da vontade do Pai e a prática concreta do bem. Então, devemos buscar essa fé e superar toda e qualquer contradição entre o dizer e o fazer, entre o professar a fé e as obras. Às vezes a gente professa a fé, mas as nossas obras são contraditórias àquilo que nós professamos. Então nós fazemos coisas erradas, nós temos um agir que não corresponde à nossa fé. Isso deve ser superado em nome de uma fé autêntica que o Senhor deseja nos levar. Assim, alicerçados na palavra e no cumprimento da vontade do Pai, duas coisas, alicerçados na palavra, o alicerce principal é a palavra e o cumprimento da vontade do Pai. Com esses dois alicerces, nós construiremos a nossa casa espiritual, não sobre a areia, e sim sobre a rocha. Jesus diz hoje no Evangelho que nós precisamos construir a casa sobre a rocha, porque virão ventos,
virão tempestades, e se a casa estiver construída sobre areia, ela vai cair. Então, se quisermos ser capazes de sobreviver às tempestades que acontecerão no decorrer da vida, então construamos nossa casa sobre a rocha. A casa ainda está em fase de construção. Como você está construindo? É uma pergunta para que você reflita durante o seu dia, durante alguns dias talvez. Essa casa que o Senhor nos chama a construir, que são necessários fundamentos de fazer a vontade do Pai, de professar a fé, de dizer e fazer coerentemente. Isso é uma construção que se dá durante toda a nossa vida. Pode ser que um dia a gente tenha feito algo errado, talvez a gente não tenha agradado a Deus, nós não tenhamos correspondido, mas essa casa pode ser construída. A cada dia nós podemos nos esforçar e construir esta casa. Então a pergunta é: como você está construindo essa casa? O seu agir, o seu professar a fé, estão construindo a casa sobre a rocha? Ou você está construindo sobre a areia? Hoje a palavra nos questiona isso. Aonde eu estou colocando os alicerces da minha vida? O meu dia a dia está alicerçado em quais obras, em quais palavras, em quais atitudes, em quais falas? O meu ser, o meu fazer, o meu pensar estão alicerçados sobre a rocha que deve ser o nosso fundamento, ou está alicerçada sobre a areia? Vamos pedir que o Espírito Santo nos leve a construir a casa sobre a rocha. Que seja essa também a sua oração de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.